Na verdade, a ideia surgiu quando eu fui fazer um curso de especialização fora, nos Estados Unidos, na verdade em Los Angeles. Eu fui fazer na Academia de Filmes de Nova York, que tem uma sede lá em Los Angeles. Na verdade, assim, eu dentro da área acadêmica, né, porque hoje eu também trabalho como professor, mas dentro da área acadêmica, até 2006 era algo o qual eu não cogitava a possibilidade de trabalhar, né. Já tinha dado aula na época da faculdade, um cursinho pré-vestibular para o pessoal mais carente, tinha trabalhado 2 anos como trabalho voluntariado e tive essa oportunidade de fazer esse curso lá nos Estados Unidos. E quando teve um momento muito específico que a gente foi para ver uma finalização de um filme, na época é um filme da Sony, eles estavam finalizando na DreamWorks, que ficava dentro da Universal Studios. A New York Film Academy era um setor da Universal Studios, então a gente tinha acesso muito fácil à Universal. E nós tivemos a oportunidade de poder ver essa finalização desse filme, que é o Clique, com Adam Sandler. You wanted a universal remote. That remote controls your universe. For me to do those documents, it's gonna take me months. And you better get started. Wow, I got a big headache. You do? So I can re-experience. E foi legal porque uma das coisas que me instigou, que dentro da DreamWorks, a gente estava também visualizando, eles estavam numa salinha específica, que a gente chama de cabine, né? Com 40 espectadores na sala, eles não sabem que estão sendo registrados, eles são registrados por quadrantes, né? Tinham 6 câmeras captando as 40 pessoas ali dentro, a reação dessas pessoas, né? Emocional. E dentro dessa salinha de projeção, tinha um gráfico interessante na parede, que era um gráfico emocional, né? Então você tinha aquele esqueminha básico de gráfico, que você tinha a duração do filme, e você tinha outra parte que era o pico de emoção da história. O livro não dá uma resposta para isso, porque acho que eu também não queria outra, não porque eu não queria, porque eu também não sei da resposta, né? Eu acho que por mais que a gente tente entender, é difícil encontrar uma resposta precisa para quando você fala de roteiro. As histórias, eu costumo conversar com muitos roteiristas profissionais e essa é uma das questões que eu sempre pergunto a eles, que você tem certeza, como que você tem certeza que o roteiro vai dar certo, né? E a resposta é sempre a mesma, eu não tenho certeza, eu escrevo e eu tento trazer todas as possibilidades mais humanas que eu tenho dentro da história, mas se vai dar certo ou não depende muito do público e aí da identificação dele. Obviamente o roteirista luta para que essa identificação aconteça, mas se vai dar certo ou não é um segredo que eles também não possuem a resposta. A gente tem que entender que na sala de cinema tem indivíduos com construções bem diferentes, né? E o intuito do roteirista é escrever uma história para que possa atingir o máximo possível dessas construções, né? Culturais, construções conscientes, né? Que a gente adquire em casa, na rua, e nas informações externas, o que a gente adquiriu nessa nossa vivência. Então isso depende muito de como a gente vai receber isso e o estímulo que isso vai dar em nós. Mas a intenção da escrita é sempre trabalhar com características que sejam próximas de um reconhecimento humano. Então quando você senta ali na sala de cinema, quando a gente fala de identificação, ela é muito além da identificação física. A gente costuma dizer, às vezes, dentro da sala de aula, desmistificar que alguns roteiristas iniciantes acabam dizendo que a identificação acontece pelo físico, o gordinho se identifica com o gordinho, a mulher se identifica com a mulher, o homem com o homem, assim vai. Isso já ficou muito lá para trás, isso não, é algo já um pouco errôneo de se pensar. Mas independente se é mulher ou homem, criança, senhor, senhora, gordinho ou magrinho, o que importa é a relação que eles têm dentro da história, a emoção que acontece entre eles, isso é identificável para nós, né? Eu posso não ser mãe, mas a relação da perda de um filho, mesmo não sendo mãe, mas sendo filho, é possível de eu cogitar dentro da minha consciência. Então a dor para mim, mesmo não sendo mãe, é atingível, né? Então essa identificação acontece
muito mais pela emoção do que pelo físico. Para que a estrutura linear clássica ganhe vida e atinja seus objetivos, os estudiosos da narrativa, também os roteiristas, entendem que é e sempre foi necessário dar ao público algo com que ele possa se identificar facilmente. Personagens, ações e a própria trama não seriam suficientes para conquistá-lo nas salas do cinema. Os roteiristas precisam de um conector forte que possa atingir a alma, essência do indivíduo. É necessário dar ao público algo substancial, tangível, vindo do que chamamos de algo inexplicável, exclusivamente humano, a emoção. O último grande roteirista, se não talvez um dos maiores roteiristas brasileiros, que é o Braulio Mantovani, vamos dizer assim, foi meu mentor esses 2 anos finais da minha tese do doutorado, porque ele quem cedeu todo o material, inclusive material inédito que nunca ninguém tinha visto, né? A minha tese trabalha o processo de criação do próprio Braulio Mantovani em 2 grandes roteiros os quais ele desenvolveu, que é o Cidade de Deus e o Tropa de Elite, nesse caso o 2, e a gente escolheu a dedo pelo fato de Cidade de Deus ser o roteiro com o filme com maior indicações ao Oscar, né? Pelo menos pensando em Brasil, né? E o Tropa de Elite 2 por ser hoje o filme com o maior número de bilheterias nacionais, que foi no caso 19 milhões de espectadores, foi o maior até hoje na história do Brasil em bilheteria nacional de filme. Então a gente acabou optando pelos 2 e até pelo material que ele tinha. Ele tinha mais material desses 2 filmes do que todos os outros que ele escreveu. Dentro desse aspecto de pilares, né, eu vou dizer um pouquinho pelos meus estudos, no caso. Geralmente a gente se pensa em 4 grandes pilares para se construir uma história, né? Essa história tem que ter necessariamente esse pilar da emoção, que foi o que nós comentamos. Ele talvez seja um pilar mais conectivo, né? Eu costumo dizer que quando a emoção ela é sentida de maneiras diferentes para cada indivíduo, completamente diferente. Raiva, amor, ódio, asco, esses são elementos que são bem diferenciados. Porém, o que significa cada um deles é universal. A gente sabe o que é ódio aqui no Japão, na França, na Alemanha. Essa compreensão do significado da palavra é o que faz a gente conseguir se conectar a ela, mesmo sendo sentido de maneiras diferentes. Mas essa emoção é o que nos torna seres humanos. Eu gosto de usar isso porque o próprio Sartre fala, né? Que a emoção ela é exclusiva nossa, independente de qual emoção ela seja, é ela quem define nós como seres humanos. Isso é uma citação do Sartre. E eu acho legal isso, acho muito bacana porque os roteiristas a usam para que haja essa conexão. Um outro pilar importante, e que nesse caso é usado muito pelos filmes que são mais, digamos, lineares, né? Filmes assim mais comuns, mas eles funcionam nesse sentido de prender a atenção do espectador, é a ordem narrativa, né? A cronologia que existe é uma forma com qual nós já nascemos aprendendo determinadas ordens e determinadas cronologias, o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. Essa ordem, se ela é instituída na história, ela fica de maior acesso ao espectador. Então eu não preciso ficar o filme inteiro tentando entender o que está acontecendo, né? Essa ordem já é fácil, já é, vamos dizer assim, ela é digerida facilmente. Então ela flui para mim como a ordem do meu dia a dia. Um outro elemento que ajuda bastante é o melodrama como um subgênero. Ele entra para reforçar, para reafirmar toda a parte dramática, independente do gênero do filme. Se é comédia, se é terror, se é suspense, se é um drama. O melodrama vem para reafirmar, vem para ampliar, para exagerar as emoções. E isso ajuda a cativar cada vez mais o espectador. E por fim, eu costumo dizer o uso da família,
a instituição família dentro desse campo narrativo. Eu brinco um pouco, quando você usa emoção e família, você tem uma combinação muito grande. Eu falo assim para os meus alunos em sala de aula, vou dar um exemplo aqui um pouco pesado, mas é assim: se eu tiver duas pessoas na minha frente, uma delas é um amigo, a outra é meu pai ou minha mãe, ou meu irmão ou minha irmã, e o meu amigo diz, estou com câncer, o meu pai ou a minha mãe ou os meus irmãos, um deles diz, estou com câncer. Qual das duas informações é relativamente mais emocional para você? A grande maioria dos alunos, obviamente aqueles que tem, né, uma família saudável, no sentido de que ninguém foi maltratado pelos pais, né, nesse sentido, né, são bons pais, é uma família bacana. Vamos dizer, obviamente seria a resposta da família. Entender que a mãe ou o pai tem câncer é muito mais significativo do que o amigo ter. Então, quando se relaciona a família dentro dos princípios emocionais, dentro da narratividade da história, quando algum mal acontece ou algum bem ou algo melhor acontece, ele é amplificado quando isso está dentro do campo da família. Então, pensando aí, resumindo, 4 pilares: a emoção, a cronologia, o melodrama e a família são aí 4 elementos muito interessantes para garantir uma história com uma bilheteria razoável.